Pessoal, muito bom dia. A gente agradece aí a participação de vocês, não só as pessoas que estão participando agora aqui dessa live, que a gente vai apresentar as respostas do quiz, mas agradecemos todos aqueles que participaram, né, da nossa proposta de responder esse questionário aí com 20 perguntas. Foi uma iniciativa, eu digo, né, iniciativa aí da Adriana. Ela já tem feito esse tipo de trabalho, né, para poder testar de alguma forma, poder avaliar de alguma forma um pouco do conhecimento aí das pessoas, e é uma maneira que a gente arrumou aí para poder entender um pouco aí quais são as questões que a gente deve trabalhar como federação, né? Então a gente agradece a participação de todos. O vídeo, ele está sendo gravado, né? Essa live está sendo gravada e a gente vai disponibilizar esse vídeo depois lá na página da FENIV, no YouTube. Isso aí para todo mundo aí que não puder participar ou que quiser dar uma revisada depois nas perguntas. É uma iniciativa que a gente vai depois fazer mais vezes, tá? Vamos fazer mais quizzes aí para a gente poder continuar com o programa. Então comecemos a apresentação, né? Primeiro, por que a gente criou esse quiz? A nossa ideia foi incentivar o corpo técnico, né, o quadro de inspetores e engenheiros dos organismos a avaliar conhecimento, estudar um pouco mais, né, adquirir o hábito de estudar, pesquisar os temas. Então, o quiz, você tinha tempo suficiente para poder, ao longo da resposta, pesquisar. Aprimorar a interpretação de texto é um item muito importante. A gente tem centenas aí de regulamentos, de normas, a gente tem que ter a capacidade de interpretar texto. E a gente, de alguma forma, reciclar o conhecimento em inspeção veicular. Não que as 20 perguntas cobririam todo o espectro, né, todo o arcabouço aí normativo e regulamentação da inspeção veicular. Mas é uma amostra, é uma pequena amostra de questões que a gente acaba se envolvendo no dia a dia. Importante a gente dizer, né, que os resultados do quiz, eles vão servir só para a gente tomar decisão da FENIV sobre programas de treinamento. Então, a gente internamente tem pensado muito sobre a oferta de treinamento aí para os organismos de inspeção, né, para os associados. E a gente não vai divulgar, em hipótese nenhuma, os resultados individuais. Apesar que a gente não tem nenhum tipo de informação sensível coletada, mas a ideia é simplesmente a gente entender de onde partiu a resposta, e a gente não vai usar nenhum, né, os dados aí para nenhum tipo de finalidade. Se algum dia a gente precisar fazer, claro que a gente vai pedir autorização. O quiz, pessoal, ele teve 20 perguntas e ele valeu 20 pontos. A gente teve 164 respostas completas. Respostas incompletas eu nem lembro quantas, né, Adriana? Foram mais de 200. E a gente, dentro desses... Nós tivemos mais de 600 participantes respondendo, alguns repetidos, né, responderam mais de uma vez, usando outros endereços de e-mail, mas o próprio aplicativo, ele faz uma linha de corte ali naquilo que ele entende que é uma tentativa de burlar o sistema, né? E aí, pessoal, dentro desses 600 participantes aí que a Adriana falou, nós retiramos ali 87 questionários que foram realizados na verdade, menos de 20 minutos, né? Então, dificilmente alguém conseguiria responder tudo em menos de 20 minutos. Mas, enfim, o sistema lá tem um algoritmo, e a gente viu lá que, mesmo com tantas respostas, a gente teve uma nota mínima de 5, teve gente que tirou 5, mesmo repetindo o questionário, e teve gente tirando 20. Se a gente colocar numa distribuição, as pessoas tiraram 20 e foram, claro, muito poucas, né? 19, 20, foram 5, 6 no máximo que conseguiram. Infelizmente, a nota média foi 10,5. Ou seja, chama atenção, igual eu já falei, é um questionário que não cobre nem a mínima parte
de todo o arcabouço aí normativo que a gente precisa saber no dia a dia, e é muita coisa, a gente sabe que é complicado, mas isso aqui chama atenção porque é um resultado muito ruim. Mesmo as pessoas repetindo, conseguimos ter uma média muito baixa, 50% praticamente aí dos pontos distribuídos. Isso mostra para a gente que o segmento tem que estudar mais, tem que entender melhor de interpretação de texto, tem que pesquisar. Então, durante uma inspeção, quando a gente vai fazer né, alguma coisa que a gente não tem certeza, a gente entra e pesquisa e olha, lê a resolução, para poder entender o que a gente tem que fazer, né? Então, enfim, a gente não pode afirmar que isso aqui mostra que o segmento é ruim, mas é um indicador. Então, a gente tem que ficar alerta para esse indicador aqui, porque a nota é realmente muito ruim. Vamos começar então, pessoal, a apresentar todas as respostas, e caso vocês tenham alguma dúvida, como a gente, por enquanto, está em poucas pessoas, vocês podem levantar a mão que você pode fazer a pergunta, né? Se começar a encher demais a sala, a gente vai fazer as perguntas através do chat. Mas essa pergunta aqui é muito fácil. Ela pode ter causado uma certa confusão, porque a gente teve uma adequação feita na 149 sobre uma parte lá da 1440, sobre freios, né, sobre o frenômetro. Mas qual que é o prazo para adequação do organismo aos requisitos estabelecidos na portaria 149, conforme descrito na portaria? Então, bastasse abrir a portaria, que a gente vai ver lá que são... Quer falar aí, Adriano? Primeiro que eu vou te dar um tempo aí para você poder tomar sua água, né? Daqui a pouco você já garganta falha. Segundo, até o baixo volume de pessoas para participar de um tipo de ação dessa já é um ponto preocupante para a gente, né? É um segmento polarizado, é um segmento distribuído de uma maneira pouco equivalente, né? E quando não há linearidade de entendimento, quando a gente tem dificuldade de interpretação e que a gente precisa buscar apoio, às vezes, em grupo público, esse era o momento em que todo mundo devia estar participando, seja ele associado ou não, porque é o nosso negócio, é a fragilidade do nosso negócio. E uma vez mal vistos, né, não é a empresa A ou a empresa B, é o segmento que é mal visto. E a gente senta para tratar do segmento de uma forma geral. Está aí Aquiles já recomposto, que é jurássico nesse negócio. Aquiles sabe, desde os primórdios até hoje em dia, a gente luta com a mesma coisa. E as pessoas não participam, as pessoas não querem saber. A picuinha entre esse ou aquele representante impede que as pessoas se unam numa coisa comum. Então, é uma chamada de atenção, isso aqui não é para associado, a gente precisa de um panorama do segmento. E o segmento é ruim. O nosso associado, a gente está municiando de informações o tempo inteiro. Não é associado, está lá na rabeira da cadeia alimentar. Precisa de alguém que vai passar uma informação. Então, a importância de uma associação, ela está aí. Não é pura e simplesmente pagar. Tá? Recomposto, Vassori? Está pronto? Sempre. Então, vamos lá. Tossindo ou não, eu estou aqui. Bom, a Adriana, ela chamou atenção para algumas questões aí, né? Vocês estão aqui, têm interesse, né, de participar. Espero, né, a gente espera que tenha o interesse de se aprimorar, porque isso é importante. Enfim, não vamos mais perder tempo com isso. É uma questão importante, mas vamos aqui às respostas. Então, prazo aqui, pessoal, prazo de 6 meses. Né? Aqui não tem segredo, não. Está escrito lá na resolução que vocês tiveram um prazo de 6 meses aí para adequação. Tá? A portaria ainda, né, a 149, ela se aplica a quais tipos de veículo? Então, isso aqui é fácil também. Se você não lembra, bastasse entrar na portaria lá e dar uma olhada. Né? Então, aí, alguém quer arriscar a resposta aí? Alguém sabe? Lembrando que é uma portaria que consolidou algumas outras. Então, tinha uma portaria para a GNV, né, a 147, e tem a 149 que acabou pegando tudo.
Então, naturalmente, a resposta é a resposta B. Então, é veículo automotor rebocado, fabricado artesanalmente e recuperado sinistro. Acabou pegando todos os escopos aí. A pergunta 3, simples, né? Bastasse entrar também lá na portaria 149, tem um artigo lá que fala quem que é o órgão responsável pela definição da compulsoriedade da inspeção de segurança veicular, né? Então, apesar que o que está escrito, a gente até chegou a debater, né, Adriana? Quem que fala isso é o CONTRAN, mas o que está escrito na portaria lá é SENATRAN, é o órgão máximo executivo de trânsito. Tá? O certo aqui é o consultivo, né? Seria o consultivo, a resposta correta mesmo, mas ali seria a letra B, que é o máximo executivo de trânsito, que é o que está escrito lá na portaria. A 4, ainda falando da portaria Metro 149, e a gente colocou algumas questões aí da 149, até para que vocês entrassem na portaria e dessem uma lida nela, ela não atribui ao Inmetro a regulamentação técnica de inspeção de segurança veicular. O Inmetro, então, não teria essa competência de regulamentar. De fato tem, né? Mas ela colocou lá que não, porque essa portaria ela passaria para a Senatran. E hoje a gente sabe que não vai passar, vai ter uma revisão dela para poder corrigir essa questão aí, tá? Então, qual que é a principal função do Inmetro de acordo com essa portaria? Alguém quer tentar aí? Então, vamos lá. Supervisionar o cumprimento das regras de avaliação da conformidade. Então, a DICONF, não sendo responsável por regulamentar, né, o RAC, ficaria só a SEGECRE, garantindo aí o cumprimento das regras de avaliação da conformidade, tá? Mas aí vale essa observação que eu acabei de dizer. 5. Quais portarias foram revogadas, então, pela 149? Em que prazo? Então, a gente já sabe que o prazo de adequação é de 6 meses, e a gente tinha que saber quais eram aquelas portarias antigas que foram consolidadas pela 149. Então, a resposta é B, né? Portaria 30, 32, as famosas, né? Talvez alguma confusão aí, quem não trabalhasse com escopos 387 e 146, mas é a resposta certa, letra B. Bastasse também entrar na portaria para poder ler isso aí. 6. Quais as situações em que o organismo deverá exigir as notas fiscais conforme a resolução CONTRAN 916, no caso de veículos modificados? É uma questão de interpretação que ela foi amplamente debatida dentro aqui da federação e a gente passou, né, através das associações, né, o debate foi entre as associações, e a gente fez um parecer sobre isso, está lá com o Inmetro, e é uma questão aí meio pacificada com o Inmetro. Algumas coisas ainda acontecem, né, de falta de harmonização, mas quando a gente lê a 916, a gente sabe que o organismo de inspeção ela não precisa pedir nota para todos os casos de veículo modificado, e sim o Detran. O Detran precisa pedir para tudo, o organismo de inspeção não. Então, naturalmente, a resposta certa é a D. Está muito claro lá na 916 que você tem que pedir nota para veículo, né, para equipamento veicular instalado em veículo já registrado, inclusão ou modificação de eixo, né, de eixos, e inclusão de sistema de GNV. Então, são os casos aí que estão muito claros que o organismo de inspeção tem que pedir nota fiscal. Tranquilo aí, pessoal, até agora? O 7. Durante a inspeção... Algumas coisas, eu acho que o pessoal daqui é bem tímido, né? A timidez, o receio de fazer uma pergunta e se ver marcada por aquilo. Gente, nota fiscal dá dor de cabeça para todo mundo. Nós não colocamos esse assunto ou essa pergunta jogada dentro desse quiz, né? Jogada aí. Eu acredito que todo mundo passa por esse dificultador aí, não só no dia a dia, mas também em avaliações.
Qual que é a maneira que a gente tem de harmonizar o nosso sistema? É pacificando determinadas questões que elas geram estresse no dia a dia do organismo de inspeção. E a nota fiscal, nós temos certeza absoluta que ela é um desses pontos de estresse. Então, se vocês tiverem dúvida, por favor, use o chat, podem parar, podem falar, porque o que a gente quer é o seguinte, não é a gente falar e vocês só escutarem, não. Isso aqui causou dúvida, muita gente errou, tá? A Michelle está perguntando aqui que ela não vai conseguir assistir tudo. A gente vai gravar, tá, Michelle? Está gravando, inclusive, e a gente vai colocar depois na página da FENIV lá no YouTube, tá? Bom, o que a Adriana falou aí é importante, pessoal. O nosso trabalho do dia a dia aí inclui a harmonização de interpretações, né? Tem questões aí que envolvem interpretação, a gente tem que fazer uma nota técnica, enviar lá para as autoridades para a gente harmonizar, né? Para a gente ter um entendimento único sobre o assunto. 7. Isso aqui é uma questão mais técnica, né? Durante a inspeção do sistema de freio pneumático em um conjunto trator-reboque, qual das verificações a seguir deve ser realizada para garantir conformidade com a NBR 7025? Alguém quer tentar aí? Tá igual minha turma lá da pós-graduação, fica todo mundo com medo de errar. Tem umas respostas aí que estão até meio assim, né? Mangueira de freio na cor vermelha, esse tipo de coisa assim que a gente sabe que não existe. Então, gente, é até um negócio meio óbvio, que é a resposta A, né? Para ver se a vedação da mão de amigo apresenta algum desgaste, né? Alguma ruptura. Então, não é nada disso, né? Posicionamento de altura, cor vermelha, instalado apenas o veículo trator sem conexão, né, com rebocado. Então tá muito simples aqui essa resposta. Quer comentar, Aquiles, alguma coisa? A dúvida aí é se todos têm acesso às NBRs, né? Essa NBR 7025 é uma NBR bem específica. Inclusive, pessoal, eu queria chamar a atenção aqui para o Aquiles, que é o nosso diretor técnico, né? Então, ele está sempre com a gente aí, coordenador, né, de comitê lá na ABNT, então uma pessoa aí que está à disposição também, né, Aquiles, para poder ajudar aí no que precisar aí. Quem não tem a norma, eu acho que tem que pedir, né? As associações em geral, elas têm a norma e elas disponibilizam. A MSV, ela tem. A Anges, eu tenho certeza que tem também. Acredito que as outras, não posso falar pelas outras, mas não tendo a norma, é importante que vocês aí peçam, né? Que tenham acesso à norma, que é importante. Ô Bassoli, bom dia. Bom dia, Fred. Desculpa, eu estou no trânsito, eu não estou conseguindo ver minhas anotações lá dessas questões, mas se eu não me engano, essa NBR está cancelada, tá? Não sei se é nessa questão ou em uma outra, só mesmo para a gente, se alguém puder confirmar isso aí, é só uma observação mesmo. É uma observação importante, né? Se a gente está falando de um NBR, porque a gente foi tentando pegar tudo que era atual. E, ótimo, eu não sei, né? Se é essa questão, Adriano, ou é alguma outra. Desculpa que eu não consegui parar ainda para acompanhar, porque eu estou no trânsito, mas se eu não me engano, é essa ou uma outra aí que chama alguma NBR, e uma delas eu lembro que estava cancelada, eu não sei se é essa. Isso não foi nem pegadinha não, tá, pessoal? Foi pegadinha na gente, né? Se tá cancelada mesmo, a gente vai verificar aqui, depois a gente fala com vocês. Beleza. Olha só, paralamas, né? O item lá de carroceria é importante. Qual das seguintes situações ilustra corretamente uma condição que levaria à reprovação do veículo, levando em conta a interação entre critérios de estado geral, funcionalidade e dimensionamento dos paralamas? Qual aí que vocês marcaram? Questão aí de interpretação, né?
Ninguém arriscou? Problema aí de projeção de lamas, né? Não cumpre o papel dele, correção acentuada visível, apesar da fixação e dimensionamento em conformidade, né? Ok? 9. Isso aqui é um item importante, que sempre dá dúvida. Então, o que significa? Se refere a qual processo a filmagem sem interrupção, conforme está descrito lá na portaria metro 149. Questão interpretativa também, né? Quando fala filmagem sem interrupção, é para você conseguir registrar a filmagem continuamente das etapas da execução da inspeção, que está escrito na portaria lá. Então, isso aqui não teria dúvida também. 10. Qual das categorias de veículos é abrangida pelos requisitos de inspeção estabelecidos na portaria 149? Isso aqui é uma pegadinha, né? Categoria A para motocicleta é assemelhada é CNH, né, pessoal? A única que estaria certa aqui seria a categoria M. 11. Qual que é a altura? Pasmem-se. Erraram. É a questão da leitura rápida, né, sem prestar atenção. Então, qual que é a altura máxima permitida para a instalação do quebra-mato em um veículo? Já fiz muita inspeção de quebra-mato, né? Caminhonete, eles adoram instalar. Então, a gente tem que saber isso aí na ponta da língua. E aí, qual que é a resposta aqui, pessoal, certa? Ninguém quer tentar nada? Até 50% acima da borda da tampa, medido num plano longitudinal vertical. Aqui o segredo era, aqui ó, o Bruno falou que é a A. Isso aqui a gente tem que ter na ponta da língua, mas é importante que a gente pesquise. Chega um veículo com quebra-mato lá no nosso organismo de inspeção. A gente não sabe, pesquisa lá no Google, norma, quebra-mato, resolução, procura aí a regulamentação, né? E aí, quando vocês pesquisam lá, vai fazer, né, com que vocês cheguem na resposta que o Bruno falou. Até 50% acima da borda da tampa do capô, medidos no plano longitudinal, né, vertical ao veículo. Eu quero fazer só uma observação. Quando vocês forem fazer uma pesquisa, principalmente de regulamentação, pesquisem direto no site da Senatran. Tá? Se a gente jogar a palavra-chave, o que é a resolução, o que é o texto, o que é uma portaria, ela volta para a gente. Hoje, as pesquisas pelo Google, elas também são geradas resposta por inteligência artificial e induzem a errar. Então, tem que tomar cuidado. A gente quer resolução, a gente quer regulamentação, é da Senatran, é do CONTRAN, já pesquisa direto na página para não ter erro. Bem, porque pode ter resposta que tem norma, né? Ou em legislação. O que eu quis dizer é o seguinte, Adriana. A Adriana está certa, né? Você vai pesquisar para você achar a norma, para você achar a resolução, a portaria. Você tem que sempre ir na fonte. E não adianta também achar a portaria no site, tem vários sites aí que publicam também portaria, a mesma portaria que estaria na Senatran. Você tem que, se é portaria da Senatran, você tem que ir no site da Senatran para você ver a mais recente. A pergunta 12, né? Conforme portaria 149, qual é a validade do certificado de inspeção de segurança veicular em veículos com sistema GNV? Qual que é, pessoal? O Bruno está contribuindo aqui. O Bruno estudou, tá de parabéns. É membro da nossa comissão técnica, tá? Comissão técnica da FENIV. Ele falou que a resolução CONTRAN 215 de 2006 é que fala de quebra-mato, tá? E a resposta aí, o Bruno está certo de novo. Nenhuma das alternativas, não tem validade para isso.
Não tem especificação da validade. O que a gente sabe, e que é dito lá na 916, é que você, no caso do periódico, você precisa ter um CSV a cada licenciamento, um novo CSV a cada licenciamento. 13. Quais veículos são excluídos da obrigatoriedade do sistema ABS conforme a resolução 915? Então, chegou um veículo lá para fazer inspeção, você tem que olhar lá a luz, né, a luz espia lá do ABS. Quais veículos que não precisa? Para você não passar vergonha de reprovar um veículo que não se aplica, né? A resolução é aquela ali, o 915. Alguém quer tentar aí? O Bruno tá fechando o gabarito aqui. É isso aí, Bruno. Não precisa nem para uso bélico e para réplica de veículo. 14, então. Qual resolução do CONTRAN proíbe a fabricação artesanal de ônibus, micro-ônibus e outros veículos pesados? Tem gente que nem sabia disso, hein? Tem gente que nem sabia. É porque a maior parte, Bassori, quando eu coloquei essa daí, a maior parte tem, por memória, tudo que é 22. Então, só fala da resolução 900 para cima, né? 916, então, acaba sendo praticamente a Bíblia. Então, as pessoas se esquecem que tem resoluções antigas que ainda estão em vigor, que a gente é obrigado a ter conhecimento delas. A do quebra-mato foi um desses casos, essa daí é um desses casos. Então, eu procurei trazer para a pessoa ter assim, olha, nem tudo foi revogado, muita coisa ainda está em vigor, aí muita coisa ainda está sendo aplicável. E o macete, eu acredito que todos vocês tenham isso, a gente pode talvez aí até criar um documento unificado com a contribuição de todos aí. A gente tem um documento sempre atualizado por alguém aí, mostrando quais são as principais normas e resoluções e portarias que a gente usa no dia a dia, né? Então você tem uma listinha lá com todas elas. Isso é muito útil. E é claro, né, a 699. Essa aqui talvez seja um pouco mais complexa em termos de interpretação, mas vamos lá. A resolução CONTRAN 937, que regulamenta a instalação de engate, qual das seguintes condições de inspeção pode resultar em reprovação do veículo, levando em conta os critérios técnicos e regulamentares descritos na resolução? Alguém tenta aí? Essa aí é pegadinha, né, Bassol? Se a pessoa Sim. parar para pensar assim, ó, o que eu sou obrigado a fazer dentro da ITL? Quando eu primeira coisa que eu me habituei a ver aqui, principalmente em Minas, é que o engate, a gente testa o engate sem nem se preocupar se aquele veículo pode ou não ter engate. Isso. Então, essa já é a que tem que estar onde? Onde é que tem que estar isso? Aonde que tem que estar? Quem Onde, que descreve? A Dole Uma, vamos valer o pirulito, Bassoli. Eu adoro esses treinamentos que valem o pirulito. E aí eu não vou querer, não. Olha lá, o Bruno falou no manual. Você vai ser obrigada a parar de responder. Você tá... Ganhou o pirulito. Ganhou o pirulito, Bruno. Depois eu vou pedir para o Everson te dar o pirulito. Então, olha só. A primeira coisa que a gente, como ITL, já é obrigado a observar é: aquele veículo pode ter? Podendo ter, o que nós vamos testar? O que nós vamos verificar? O local da fixação prevista, né? Aí começa a pegadinha da pergunta. E aí vem a resposta, né? Dentro do que você precisa testar, qual que seria aí a resposta? É porque aqui tem um monte de invenção de moda, né? Em geral, a gente não se atém à norma, à regra, e a gente fica inventando lá um monte de coisa para verificar e vai reprovar por requisito que não precisa. Então, para a gente não devagar muito, pessoal, a dica é sempre fazer o que manda a norma, a legislação de trânsito. Então, você precisa, né, a resposta é a B, a questão é a medição do sistema elétrico, tem uma falha. Mesmo que o engate tenha sido instalado por profissional, aí
não vem ao caso, né? A questão aqui é a questão aqui é a falha intermitente no sistema elétrico, que a gente tem que fazer. E o que é que a gente testa? A gente não tem que testar se aquela tomada está funcionando, se as luzes acendem. Não é esse o ensaio que a gente é obrigado a fazer? Se ele acende hora sim, hora não, se você testa na sua filmagem, uma hora parece que liga, outra hora parece que não liga, a gente está esperando o quê? O avaliador ver que a gente não viu? E hoje até existe, tem um equipamento que te auxilia a testar isso daí. Sim, além de ter um equipamento, a gente ainda tem artifícios técnicos, né, que a gente pode criar para fazer o ensaio. Assim, a gente não precisa nem ficar preso, às vezes, em comprar um equipamento. Eu antes tinha um aqui na minha sala. A ligação errada dele, né? Até a ligação elétrica errada. Mas a ligação está invertida, não está de acordo com o sistema, né? O Bruno ele falou uma coisa que a gente já comentou, né? Tem que ver, é claro, se está no padrão, é claro. Mas isso não está escrito nas respostas. A grande questão era você saber que tem que testar a parte elétrica e ali está realmente o que está errado, né? O que você tem que reprovar no veículo. 16. Serão consideradas alterações de cura aquelas realizadas através de pintura ou adesivamento em área superior a 50% do veículo, excluídas as áreas envidraçadas. Essa é a regra geral aí que todo mundo sabe, né? O difícil é você conseguir medir esse 50%, né? Não vem ao caso aqui. Nos casos de caminhão e caminhão-trator, a definição de cura é determinada em qual resolução CONTRAN? É na 916, pessoal? Essa é uma questão mais não muito usual, né? Então, aqui provavelmente as pessoas foram induzidas a colocar 916. Quando você entra lá, você vê que está falando só de automóveis, não está falando de caminhão-trator. Então, aqui a gente está falando da resolução 400 de 2012. Tá? Ela não entrou, não sei porquê, não entrou lá na consolidação da 916. Tá? A 17. Durante o processo de inspeção dos bancos, muito importante isso, né? Então é uma questão muito prática. Qual das seguintes afirmações reflete corretamente uma possível situação de reprovação, considerando a combinação dos requisitos de estrutura do banco, fixação e documentação, né, certificação e tal? Qual que seria aí, pessoal? O Bruno arriscou a C aí. Alguém tenta outra aí? Eu já reprovei muito banco de carro mais antigo, principalmente aqueles Volkswagen. Ele dá problema naquela trava. Então o banco ele rebate, né? Você não consegue ali verificar, né, a questão da trava de segurança, né? Então a trava de segurança com funcionamento deficiente é a resposta certa. É um banco aprovado, está com estrutura e tal, beleza, mas se ele não está bem fixado, né, em termos de trava de segurança, tem que ser reprovado. 18. De acordo com o procedimento para verificação dos vidros e janelas, qual das seguintes afirmações é correta, considerando as exceções mencionadas em um e-mail circular do Inmetro de 8 de março de 2019 sobre veículo blindado? Foi um debate gigantesco sobre isso aqui. Os colegas aí da Anges, eles até envolveram o pessoal lá da blindagem, né? Associação aí dos blindados, Abrablin, conversou lá com o Inmetro e aí veio esse circular do Inmetro esclarecendo sobre a inspeção, porque geralmente era cobrado lá o acionamento de vidro blindado, que acaba, né, pela espessura lá, pelo peso do vidro, a máquina de vidro não funciona bem. Então a gente pegou esse ofício circular e mandou para todo mundo. Então quem é associado recebeu certamente, tá? Se não recebeu é porque não se atentou, mas todo mundo recebeu isso aí. Então o Bruno tá brilhando, né?
A existência e operação do sistema de acionamento dos vidros das janelas em veículo blindado não é requerida. Tá certo? Então, quem está inspecionando blindado aí não tem que se preocupar com acionamento de vidro. 19. Durante a inspeção do veículo posicionado no fosso, qual a combinação de condições abaixo, se identificadas, resultará na reprovação imediata de acordo com as regulamentações específicas? Então, você está olhando lá embaixo, né, o veículo no fosso. É uma condição muito importante aí, né? Qual a resposta que vocês arriscam? Essa aí, pessoal, é aquela resposta que o inspetor tem que ter na ponta da língua. É D? É a D? B. O Júlio falou B. E você está certo, Júlio, é isso. Né? Tem questões aí que são complicadas de você verificar. Quando você está lá no dia a dia, lá no fosso, é fixação deficiente, uso de solda para reparação, folgas excessivas nos rolamentos das rodas, além de corrosão e trinca na estrutura. É claro que é essa. Né? Você olha o carro lá, o carro está com corrosão, está com trinca, vai reprovar, com certeza. Imediatamente, né? Então é isso aí, pessoal. E finalmente, né, a 20, qual das seguintes condições, de acordo com as regulamentações específicas, resultará na reprovação do sistema de direção de um veículo durante a inspeção? E aí, pessoal, qual que é? Essa é fácil também. Inspetor sabe isso na ponta da língua também. É o inspetor e o dono da Kombi, os dois têm que saber. E é claro, né, o responsável técnico também. Isso aí é ponta da língua. Isso aí, você chegou lá, você já sabe o que você tem que fazer. Olha, a letra A está ganhando. É isso aí, Júlio e Alisson. Exatamente. É claro, né? Folga superior a 1/4 de volta ou inexistência de junta de absorção coluna segmentada. Isso aí é obrigatório, né? Então, fechamos aí a pergunta 20. Gostaríamos de ter lá 500 perguntas para poder responder, mas não dá tempo. A gente vai fazer mais vezes o quiz, né, como uma ferramenta aí, né, uma brincadeira, não vale nada, mas é uma questão que vai ajudar a gente, né, um indicador que vai ajudar a gente aí a criar alguma solução aí para ajudar vocês. E que vocês se ajudem, que vocês estudem, que vocês pesquisem, né, que vocês façam o melhor trabalho possível, porque o trabalho de vocês é um trabalho muito importante. E a gente tem que ter um segmento que trabalha correto, que realmente ajude na segurança veicular, tá? Por mim aqui, a gente agradece a participação. Se alguém tiver alguma questão aí, fica aberto. Eu vou só pontuar uma coisa. Era uma brincadeira, começou para a gente ter um indicador. Nós usamos um programa, né, que ele nos devolve algumas estatísticas. Essas estatísticas elas são importantíssimas para a gente. Foi pensado porque a gente vê que o segmento ele quer treinamento, as pessoas querem conhecer, elas querem aprender, mas principalmente é porque a gente acompanha diariamente nos grupos e a gente vê perguntas que são impossíveis, né? São coisas assim que, no mínimo, ele está começando hoje e ele quer alguém para ser uma ferramenta ali de resposta. Então, assim, como eu disse, o programa que a gente usou, ele nos dá bastante ferramenta. Agora, gente, não valia dinheiro, não valia prêmio, não valia nada, a não ser a gente ter indicadores, ferramentas, para a gente conseguir montar para o nosso setor, né, políticas voltadas aí para treinamento, o que a gente tem dificuldade. E o Bassoli não gosta, mas o meu sincericídio é terrível.
Nós tivemos pessoas que elas foram excluídas das respostas porque elas quiseram só burlar um negócio que não valia nada. E se a gente está burlando um quiz que não vale nada, imagina na prática do serviço diário. E é isso que eu quero deixar registrado. Não tem esperto no nosso negócio. Não tem. O esperto no nosso negócio é aquele que faz o serviço correto. Se preocupa em fazer o seu melhor dentro do que tem. E a gente tem ferramentas, hoje a gente tem acesso à informação, hoje a gente tem muita coisa. Então, uma parte de respostas do próprio quiz foi eliminada pelos próprios espertos, que não foram espertos, que achavam que isso valia dinheiro, e que fizeram mais de uma vez para fazer em menos tempo, para ganhar em volume de resposta e menor tempo respondido. Não fez diferença nenhuma, não está nem na contagem final. Então, a gente tem que deixar de ser esperto no nosso negócio e virar inteligente. Sermos aqueles que buscam informação, que buscam participação, que quer aprender, que quer conhecer, porque ler, a gente lê romance. Norma, a gente estuda. Nosso negócio é estudar diariamente. Então, não é arrogância da minha parte, não é arrogância da parte do Bassoli, não é arrogância da parte do Aquiles, né? Da gente que está velho, às vezes, dentro de um negócio que a gente toma à frente para poder representar um segmento, de virar e falar assim, gente, mas que povo que está andando para trás enquanto todo mundo tem que andar para frente? Então, isso aqui é uma chamada de atenção. Nós participamos há poucos dias de uma reunião da FENIV, onde nós tivemos a participação de representantes do IMETRO, mostrando para a gente aquilo que é o maior indicador de problema dentro das ITLs. Proficiência, pessoal. Nós conseguimos determinar com 20 perguntas que é ruim, que o segmento é ruim, que o segmento está precário, que as pessoas não estudam, que não quer saber, que não procura. E espera a resposta fácil. Não há almoço grátis, tá, gente? Cada inspeção que a gente assina é um passivo. Lembrem-se disso. Vocês, cada vez que assinam um CSV, vocês abrem mais um buraco na cova, é mais uma pasada na cova. A gente assinou com segurança, é um pequeno crédito para amortizar um passivo, mas a gente só assina passivo. E é CPF misturado com CNPJ. Então, se a gente não for consciente, se a gente não for prudente, se a gente não for responsável, nós não temos mais nada. Nós estamos fadados a morrer mais rápido. Então, é uma chamada de atenção para que a gente seja observante. Nosso negócio requer cuidado. E a gente perde ele muito fácil. E o nome a gente perde mais fácil ainda. Era só isso, tá, Bassoli? Legal, pessoal. Então, a gente agradece a participação de todos. Foi gravado. A gente vai colocar lá na página da FENIV, no YouTube. Quem aí não conseguiu assistir, vocês depois repassem, tá? A gente vai fazer publicidade desse quiz lá nas redes sociais da FENIV. Eu convido até vocês para entrarem depois no Instagram, no Facebook, procurar lá a FENIV e vocês curtam lá. A gente sempre posta muita coisa interessante, tá? Então, obrigado pela participação de vocês aí. Vamos fazer isso mais vezes, tá? Estudem, não deixem a coisa ficar solta, igual a Adriana falou. Bassoli, tá? O Aquiles, ele quer falar? Eu ia pedir isso. Deixa o Aquiles falar. Vamos lá, Aquiles. Porque eu quero que o Aquiles, assim, seja mais enfático até do que eu da responsabilidade associativista aí nesse negócio. É exatamente isso que eu ia falar, Adriana. É muito importante, né, que vocês, quem não é associado à associação do seu estado, por favor, se associe, que é muito importante isso, a gente se preocupa. Eu participo de associação faz 30 anos, sei lá, ou mais. Mas é muito importante para a gente poder
manter sócios, mantê-los informados, fornecer normas, deixar os associados o mais informados possíveis, conseguir uma pequena arrecadação e, com isso, manter uma entidade como a FENIV, por exemplo, que é feita pelas associações regionais, que formam uma federação, para poder levar a efeito ocasiões como essa, né? A Adriana é voluntária, está aqui de graça, mas o Daniel ele é uma pessoa, é um profissional que ele precisa ser remunerado e nós temos uma série de gastos para poder manter atividades como essa. Então, além dos benefícios que o associativismo traz, ele traz esse efeito em paralelo, que é ajudar a manter atividades e promover atividades como essa. Então, mais uma vez, por favor, eu insisto em que procurem quem não é associado se associar às suas associações regionais. Muito obrigado. É isso aí, Aquiles, obrigado aí. Isso que a Adriana falou, está lá o vídeo também na página da FENIV no YouTube, da nossa assembleia, foi realizada no Rio recentemente, né? Então tem lá uma apresentação do Ferman mostrando as principais notificações. Então, requisito 6.1 está lá. Bom, quem é o Ferman, Bassoli? Ferman, não, eu não preciso falar quem é o Ferman. Precisa, porque se a pessoa não sabe responder sobre inspeção, ela vai responder quem é, não, que está lá canetando a gente. O pessoal sabe que ele é o chefe da DIOS, né, que ele substituiu o Guilherme Pedrosa. Tá? Assistam depois lá o vídeo da Assembleia Geral, tem apresentações técnicas bem interessantes lá. A Adriana levou para a gente uma apresentação sobre ciclomotores, tem essa apresentação lá do Ferman também, tá? Uma apresentação da Fernanda também bem interessante, assistam lá e passem depois o link desse vídeo para os colegas de vocês aí que não conseguiram assistir, tá bom? Muito obrigado, ótima sexta, um bom final de semana, valeu. Obrigado. E por que está aí a minha câmera? Um abraço para todos. Abraço.